Fala, meu amigo, beleza? Se você está acompanhando aí o preço do Bitcoin, as notícias, você viu que o Bitcoin está oscilando devido à situação ali do Irã e Estados Unidos. Lá no dia 17, o Irã falou que ele estava reabrindo o estreito durante o cessar-fogo. E o que aconteceu com o preço do Bitcoin? No dia 17, teve essa alta aqui de 5%. Bom, mas o que aconteceu depois? Menos de 24 horas depois, no dia 18, o Irã ele volta a fechar o estreito. O que aconteceu? O preço do Bitcoin veio e caiu. Um dia, caiu 2 dias. Chegou a cair aí mais de 5%. Aliás, quase 5%, perdão. Então, qual que é a questão aqui? A questão é que o preço do Bitcoin está dependendo ainda das notícias. Você viu meu vídeo lá em outubro? Eu falei que o preço do Bitcoin estava reagindo à notícia negativa e não à notícia positiva. Ou seja, quando tinha notícia negativa, o preço caía, e tinha notícia positiva, não acontecia nada. Então estávamos em bear market. Agora, está começando a acontecer uma coisa interessante, que o Bitcoin reagiu a uma notícia positiva, mas também reagiu à notícia negativa. Isso mostra que o mercado está começando a dar indícios que em breve teremos uma alta, porque agora o Bitcoin está também reagindo à notícia positiva. Lógico, ainda não é o suficiente, porque se a gente for ver, a notícia negativa ainda está sendo um movimento maior. Então a notícia positiva foi pequena, um movimento pequeno, comparado à notícia negativa. O que a gente precisa ficar agora atento? Você viu que hoje o preço do Bitcoin já está voltando a se recuperar, ou seja, a notícia negativa, vamos dizer assim, já passou. Agora não temos nenhuma notícia negativa nem positiva, então o preço está oscilando aí, está indo para cima, de acordo com a vontade realmente do mercado e dos investidores. Mas fica atento a uma situação. Apesar de ter passado a notícia negativa, podemos ter uma outra notícia negativa ou positiva. Hoje saiu essa notícia falando que a incerteza sobre negociações entre Estados Unidos e Irã há 2 dias do fim da trégua. Ou seja, estamos numa trégua de cessar-fogo, daqui a 2 dias essa trégua acaba, porém existe uma incerteza sobre negociações. Então ninguém sabe o que vai acontecer, é uma incerteza. Não sabemos se vai acabar a guerra ou vai continuar. Então, o que pode acontecer daqui a uns dias? Se tiver uma notícia negativa novamente, o preço do Bitcoin ele pode continuar caindo. Se tivermos uma notícia positiva, o preço do Bitcoin pode se recuperar. Então, nós estamos numa situação aqui, num movimento, que dependemos da notícia. Se for boa, o preço sobe, se for negativa, cai. Você sabe que pela a minha análise, eu acredito que o preço ainda tende a cair um pouco mais, para depois voltar a subir e entrarmos em bull market. Mas isso é a minha análise. Tem algumas pessoas falando que já estamos em alta. Só que eu quero mostrar para você que a gente ainda está dependendo de notícias. O preço do Bitcoin ainda está se movimentando com base em notícia, seja ela positiva ou negativa. Então, o movimento agora, ele vai se dar devido à notícia. Se não tiver uma negociação boa, o preço ele pode cair, desabar. Se ficarmos na mesma situação, prorrogar talvez cessar fogo, então o preço ele tende a seguir o seu caminho natural, independente da notícia. Mas o que eu quero também chamar a atenção é que essa situação toda é pura manipulação de mercado. Se a gente for ver o preço do barril do petróleo, lá no dia 17, quando abriu novamente ali o estreito, o que aconteceu com o preço? O barril do petróleo caiu 12%. Esse movimento agora de falar que fechou o estreito novamente, já fez o preço começar hoje na segunda-feira, lá perto nos 98, e caiu um pouquinho, mas o cara que vendeu aqui e recomprou aqui embaixo, ele já está no lucro. Então entenda que tudo isso é manipulação do mercado. Os grandes estão comprando, estão vendendo, o governo comprando, vendendo. Então, guerras são feitas para isso, são feitas para justamente os grandes ganharem dinheiro. Então só fique atento porque dependendo da notícia, o preço pode ir para um lado ou para o outro. Mais uma vez, saiba que de acordo com a minha análise, eu acredito que o preço ele tende a cair mais nos próximos meses. Eu posso estar errado? Posso estar errado. E as pessoas estão falando que o preço ele tende a subir, e aqui foi o fundo, eles podem estar certo. Mas só preste atenção, fique atento, né? Não leve em consideração 100% do que eu falar, nem 100% do que outra pessoa falar. Apenas tome cuidado
com os movimentos das notícias e não fique enviesado, porque uma notícia ela pode vir e pode acabar com toda a sua estratégia. Então é isso, nos próximos dias a gente tende a ver um movimento talvez mais claro para que lado o Bitcoin está indo.